não é ataque do inimigo, pode ser consequência dos teus erros. Olá, eu sou o pastor José de Almeida, convido você a participar comigo aqui de alguns minutos de teologia. Você já passou por uma situação que você acha que está sofrendo ataque do inimigo, ou alguém disse para você que é o diabo, que é demônio, que é olho gordo, que é inveja, que é macumbaria e que é qualquer coisa, menos você, que pode ter causado o que você está passando por causa dos teus erros, por causa de pecado, por causa de falta de arrependimento, porque você distanciou-se da vontade de Deus? Já parou para pensar nisso? Nós temos facilidade de culpar tudo e todos. Nós temos a facilidade de achar que tudo está indo contra nós e todos estão indo contra nós. Mas temos dificuldade de olhar para si mesmo e reconhecer os nossos erros. O que você pode estar passando foi algo que você mesmo plantou. Não é Deus contra você e muito menos o diabo, qualquer outra coisa que disseram. Pode ser você mesmo que causou isto e você está passando por essa consequência. Isso é bíblico e eu vou mostrar para você. Eu brinco com alguns irmãos dizendo assim, olha, o diabo está lá na esquina chorando. Por quê? Aí eu chego lá e pergunto, por que, diabo, você está chorando? Aí o diabo está dizendo assim, porque os cristãos botam toda a culpa em mim. E nós somos habilidosos para botar culpa no diabo, em demônio, olho gordo, inveja, em mal olhado, alguém que não gosta da gente, alguém que está orando contra a gente. E pode ser uma consequência de um erro teu. Isso é bíblico. Em Joel, capítulo 2, versículo 25, está escrito assim, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército, que enviei contra vós. Por que eu peguei essa passagem? Porque geralmente algumas pessoas, por falta de conhecimento bíblico, habilidade de interpretação bíblica, desconhecimento do texto bíblico, desconhecimento do contexto a qual o versículo está, pregam essa passagem positivamente da seguinte forma: Deus vai te restituir, Deus vai te devolver, Deus vai abrir as portas do céu para te honrar aquilo que os gafanhotos roubaram contra você. Aí eles pregam assim: isso que está acontecendo contra você foi o diabo, foi o demônio, foi a inveja, foi olho gordo, foi macumba. Nunca dizem que foi você. Nunca dizem que você pode estar sofrendo consequências por causa do seu erro. Sabe por quê? Porque esta passagem está falando de consequências que Israel está sofrendo por causa do desvio deles, por causa do pecado deles, por causa do abandono de Deus e dos seus mandamentos. Eles estão sofrendo consequência, os gafanhotos, a praga vindo sobre eles. E que Deus disse, eu enviei contra vós. Não é demônio, não é inveja, não é olho gordo, não é macumbaria, não é as pessoas que não gostam de você. Não. Aqui nesta passagem, Deus enviou os gafanhotos. Ele diz assim, ó, o meu exército que enviei contra vós. Consequência do desvio. Consequência do erro, do pecado. Muitas vezes você acha que o diabo está contra você. Muitas vezes você acha que os demônios estão contra você. Ou que alguém está contra você. Que o mundo e a vida está contra você. Mas não. Você pode estar passando por uma consequência do teu erro e do teu pecado. Deus alerta eles dizendo da seguinte forma, Deus usa esse profeta para dizer da seguinte forma, olha, parem de rasgar as vossas vestes e rasgue o vosso coração. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade. Aí ele fala assim, ó, quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma benção. Aqui o profeta está falando assim, olha, voltem para Deus, parem de ser religiosos, rasgando vestes, comece a rasgar o vosso coração, se converta ao Senhor. Aí então o Senhor vai restituir os anos que foram consumidos pelos gafanhotos que Ele enviou contra vós. Aqueles gafanhotos só foram contra eles por causa do erro, do pecado, do desvio. E muitas vezes estão achando que é o diabo que está contra nós,
Muitas vezes estamos achando que o mundo está contra nós, que fizeram alguma obra contra nós e não é. Pode estar sendo a consequência do teu erro e do teu pecado. Mas há esperança para isso. Tem chance para isso. Qual é a chance? Arrepender. Qual é a chance? Arrepender. Se voltar para o Senhor, rasgar o coração, se entregar a Deus e obedecer a sua palavra, então o próprio Deus ordenará as bênçãos dos céus ao nosso favor. Sabia que esta porta pode estar fechada? E não foi porque o diabo se levantou contra você? Pode ser o próprio Deus? Sabia que você pode estar passando por essa escassez? E não quer dizer que é alguém fazendo algo contra você e porque o mundo te odeia? Ou porque os demônios se revoltaram contra você? Sabia que essa porta, essa situação que está agravante na tua vida, pode ter sido o próprio Deus? E por quê? Porque nos distanciamos, porque esquecemos dele. E ele mesmo levanta situações para didaticamente e pedagogicamente voltarmos aos seus pés, para obedecer, ouvir a sua voz e seguir os seus mandamentos. Aqui Israel estava passando por isso como consequência. Há consequências. Talvez você está com um problema familiar por causa de consequências. Às vezes você está passando por terríveis dificuldades por consequências. Nem tudo é o diabo, nem tudo é inimigo. Olha para mim, o apóstolo Paulo estava querendo pregar o evangelho. Atos dos Apóstolos diz que ele estava indo numa direção para uma cidade pregar o evangelho. A Bíblia diz que o Espírito Santo se opôs contra ele. Depois ele mudou para outra direção, indo para outra cidade pregar o evangelho. E a Bíblia diz que o Espírito Santo se opôs contra ele com tempestade. Até que orando para saber a vontade de Deus, veio o desígnio do céu, revelando para ele a direção que ele deveria seguir. Então ele pôde ir em paz. Olha, aquela oposição não era do diabo, aquela oposição não era demônios. Aquela oposição não era de pessoas que não gostavam de Paulo, era do Espírito Santo se opondo contra ele com tempestade do barco e quase afundar. Para quê? Para que Paulo pudesse seguir o rumo certo, o caminho certo e fazer a vontade de Deus. Nem toda oposição do diabo, nem toda perseguição do diabo, nem toda porta fechada é o diabo. Pode ser o próprio Deus que fechou a porta. E às vezes não é nem por castigo, nem por juízo. Às vezes Deus fechou uma porta para você, porque Ele está abrindo uma porta melhor para você. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que Ele abre porta e fecha a porta. Meus irmãos, nós devemos aprender que Deus diz sim e Deus diz não. Sim e não é resposta. Mas a gente só espera o sim, o sim, o sim e o amém. Mas não também é uma grande resposta de Deus para as nossas vidas. Então, que nós possamos entender e crescer e orar a Deus. Senhor, por que estou passando por isso? É o inimigo realmente? É o diabo? É o demônio? É a inveja? É o olho gordo? É a macumbaria? É o quê? É o Senhor que está como um pai castigando o filho porque eu estou distante da tua vontade? Ou não, Senhor, para que direção eu devo ir? Que rumo eu devo tomar? Será que eu estou no caminho errado? O Senhor está querendo me mostrar o caminho certo? Como o Senhor fez com Paulo, pelo Espírito Santo? Ou talvez este não que o Senhor está me dando, este não que eu estou recebendo da tua parte, será que não é para algo melhor? Porque o Senhor sabe dar boas coisas aos seus filhos? É nisso que nós temos que orar, é nisso que nós temos que buscar em Deus para sabermos. Nem tudo é diabo. Pode ser consequências dos teus erros. Nem tudo é o diabo. Pode ser Deus te encaminhando para algo melhor. Nem toda porta fechada é alguém que não gosta da gente ou se levantou contra nós, ou é até juízo de Deus. Pode ser que há portas fechadas, que Ele mesmo fechou, porque Ele já tem uma porta aberta para você. Muito melhor e superior. Apenas confie e creia no seu Deus, ok? Se você gostou desse vídeo, assista aí, mas clica no sininho e compartilhe para mais pessoas. E, se Deus quiser, em breve estaremos aqui com mais conteúdo.